Boa tarde, pessoal. Vamos começar agora, dentro do módulo Sistemas Agroflorestais, a falar dos sistemas como um todo. Então, não sei se vocês se lembram, a gente tem os sistemas silvo-agrícolas, silvo-pastoris e agro-silvo-pastoris. Dentro dele uma infinidade de modelos. Para começar, vou falar um pouco dos sistemas silvo-pastoris, ou seja, floresta e pastagem. Dentro desses sistemas silvo-pastoris, nós temos três categorias. Nós temos sistemas silvo-pastoris planejados, que é o que a gente vai fazer aqui. Então essa área é uma área do campus IF Goiano, Campus Rio Verde. Essa pastagem aqui, estamos no auge da seca. O que vai ser feito aqui? Aqui nós vamos fazer um sistema, só falar primeiro quais são os três tipos. O planejado, que é o que a gente monta um sistema. Nós temos o convertido, onde, por exemplo, eu tenho uma floresta e eu converto em pastagem. Então, eu converto em pastagem e ainda tem árvores, né? Então, ele se tornou um sistema agro-silvopastoril por conversão. E também temos os espontâneos, que é aquelas árvores que ficam na pastagem, como ali, ó, ou que foram regenerando na pastagem e o produtor foi deixando. Então, olha a importância da... Acho que aqui não dá zoom. Depois eu mostro de novo. A importância da sombra. Tem um gato, tem uma vaca ali deitada debaixo da única árvore que tem nessa pastagem. Bom, então voltando, o que a gente tem? A gente tem os sistemas silvopastoris planejados. Esses sistemas silvopastoris planejados, aqui eu vou entrar com o PowerPoint mostrando, mas aqui o que a gente vai fazer? Aqui, como é sistema silvopastoril direto, então não tem o componente agrícola, nós vamos entrar com espaçamento 7x7, sem arranjo espacial. Não sei se vocês se lembram, como comentei, que por exemplo no sistema silvoagrícola em Aleias, a gente entra com o sistema leste-oeste, então a gente tenta aproveitar o caminhamento do sol. Então ficaria nesse sentido as aleias com espaço maior para o sombreamento. Nesse caso, não. Nesse caso não tem essa necessidade, porque é sombreamento de pastagem. A pastagem ela aguenta até 50%, 60% de sombreamento, dependendo da pastagem, né? No caso aqui é braquiária. Então nesse caso e nessa área, final do ano, as mudas já estão sendo produzidas, aquelas mudas do viveiro que vocês viram naquela época, já estão um pouquinho maiores. Vai ser feito a reforma dessa pastagem e o plantio. E aí, qual que seria o problema principal aqui? O problema principal é que o gado vai ter a possibilidade de causar dano a essas árvores. Então, como eu implanto um sistema silvopastoril direto? Com algumas estratégias. A primeira delas, eu faço cercas e planto no pé da cerca. Então o gado não vai ter problema e depois eu desloco essa cerca. Porém, isso é um gasto. Então deslocar essa cerca é um gasto maior. Outra forma é plantar e colocar cerca elétrica, que hoje em dia é barato. Porém, muitas vezes o produtor mora numa região ou tem uma capacidade de financeira pequena. Então porque se eu colocar uma cerca elétrica do lado das árvores, em cada linha, isso já vai me gerar, vai evitar que o gado pise e cause dano no plantio. O que nós vamos testar aqui é um experimento, na verdade, não uma técnica comprovada, é só uma teoria.
seria grupos de árvores. Então nós vamos colocar grupos adensados, por exemplo, 5 árvores próximas, meio metro cada uma no máximo, formando um grupo onde o interessante, o que eu quero, é só a central. Então elas vão crescer e vão fazer a proteção da árvore central. Isso que eu quero ver se dá certo, porque a muda de eucalipto é uma muda relativamente barata. Então eu consigo, plantando em grupos adensados, salvar alguma. Então esses são alguns projetos. Eu vou entrar com isso agora na apresentação de PowerPoint para vocês. Antes da apresentação, pessoal, só mostrando a importância, né, do sombreamento. Um gado com, eu não sei, mas tem um percentual de sangue holandês, gado de leite, e tá na sombra. Por quê? Porque ela tem uma perda muito grande de produtividade, né? Devido ao calor extremo. Agora deve estar uns 35 graus aqui em Rio Verde, com poucas nuvens, então o gado tende a buscar essa sombra. Essa é outra situação aqui no caso do bezerro, né? Onde você tem o sombreamento artificial. A desvantagem desse tipo de sombreamento é que, primeiramente, ele tende a estragar com o tempo. Segundo, ele é um gasto, então eu tenho gastos para implantar ele, e o contrário eu tenho em relação ao sombreamento natural com árvore, que no caso do sombreamento a partir de árvores, eu tenho possibilidade de utilização delas, né? Então aqui, nesse caso, existem inúmeras desvantagens devido ao custo. A sombra é eficiente, porém tem um custo relativamente elevado. Mais o vídeo mostrando o posicionamento do gado, onde que o gado está pastando. Se vocês perceberem, ele vai estar, solta para lá, eles vão estar na sombra daquela árvore. Então eles estão buscando a sombra. Então o pastejo acaba que é um pastejo concentrado, um pisoteio concentrado, que muitas vezes gera isso aqui, ó. Você gera um pelado debaixo da árvore, não porque a árvore tem muita folha e a pastagem é ruim, na verdade porque, como não tem pasto nenhum, o gado vai se concentrar debaixo da sombra. Então aqui um exemplo então, do sombreamento natural, né? Árvores dispersas na pastagem, e aí onde tem a árvore e onde tem o suplementação, acaba que fica pelado por excesso de pisoteio. Então é isso. Pessoal, quando eu falei no sistema de cerca viva, né, no sistema onde eu teria uma arborização de pastagem por cerca viva com glicídio ou leucina, seria mais ou menos isso. Aqui na verdade nós temos sanção do campo, mas ele está sempre podado. Seria justamente isso. Na divisão dos piquetes, eu colocaria uma espécie, fazendo um sistema de cerca, uma espécie que fixaria nitrogênio. Nesse caso, não uma espécie que teria espinho, né? Uma espécie mais palatável, com fixação de nitrogênio, e sempre fazendo a poda, o esqueletamento dela, e incorporando esse material na pastagem. Então, com isso, a gente teria um enriquecimento nutricional dessa pastagem, além de um cercamento dos piquetes efetivo e duradouro, né? E o gado também poderia ramonear. O que é ramonear? É comer os ramos. Como eu manteria isso baixo, mais baixo que isso na verdade, o gado conseguiria pastar dos ramos, se alimentar dos ramos além da pastagem, né, como um suplemento. Então esse é um exemplo
do cercamento com leguminosas, fazendo uma cerca viva dentro desse sistema silvio-pastoril. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade, então, vamos olhar no mapa. Então, aqui é Rio Verde, o Instituto Federal Goiano é essa área de fazenda aqui, do lado desse loteamento Gameleira, e a área que a gente estava agora é a área da zootecnia, que é essa aqui. Então, seria o pasto especificamente que a gente mediu é aqui, até aqui assim, essa parte de baixo. Então tem 500 metros por 170, né? E aqui o que a gente tem? Então, pessoal, nessa área, o que a gente tem? A gente vai ter, então, pontos a cada 7 metros. Aqui eu estou só simulando, na verdade é só um desenho à mão mal feito, né? Tô tampando. Então ele vai ficar uma malha de espécie florestal. Então, nessa área toda. Não sei se vocês se lembram que a gente tem, que teria algumas formas de se fazer isso. Quais as formas? Primeiro, seria passando cerca. Então, a cada linha de plantio, eu passaria uma cerca protegendo, uma cerca de arame mesmo, ou uma cerca elétrica, que seria o mais usual, o mais comum. E a outra que nós vamos testar é uma estratégia que é utilizada em recuperação de áreas degradadas, que seria grupos adensados. Então, o que a gente tem? Eu vou desenhar aqui do lado, em maiores. Então, a gente vai fazer grupos de árvores. Por exemplo, aqui 5, 7. Por exemplo, aqui tem 13, né? A gente pode fazer 5, por exemplo. E isso aqui, eucaliptos plantados a 30 centímetros. 50, meio metro. A 50 centímetros um do outro. Então, o que vai acontecer? Eles vão crescer e vão formar uma massa. Então, vendo de perfil, eles vão formar uma massa onde, se o gado causar dano a essas plantas laterais, teoricamente a planta central está protegida. Isso por teoria. Por quê? Porque o que nós vamos testar é diferentes arranjos e tempo também. Por quê? Porque a pastagem com 90 dias ela já está passada. Então, com 90 dias a pastagem já não está legal. Ela está sem pastejo. Então, a ideia é que com 90 dias, no máximo a gente vai testar tempos diferentes, desde o 0 até o 90, para ver qual que seria o tempo interessante para a entrada dos eucaliptos, visto que o preço do eucalipto não é caro, é barato e ele faria esse cultivo protetivo. Então, é isso que a gente vai fazer ali para ser, então, um sistema silvo pastoril. Então, árvore e pasto. Eu vou falar um pouco mais do comportamento da pastagem e do comportamento da pastagem e o comportamento do gado em relação a um ao outro quando eu entrar em LPF, dando maiores detalhes desse sistema. Aqui então o que eu estou passando é justamente só arranjos. Lembrando então, vai ser plantado, nesse caso, 7 por 7, então 7 metros entre plantas, 7 metros entre linhas, porque não tem arranjo. Se
e no caso precisasse de luz, um sistema ILPF, por exemplo, aqui é leste, aqui é oeste. Então eu teria que ter rinques, linhas assim e espaços maiores aqui. Esse terreno é declivoso, isso seria um pouco impeditivo na mecanização e tudo mais. Mas depois a gente vê isso com mais detalhe. Então, para esse momento, aqui nós vamos fazer esse sistema, onde vai fornecer até 5 graus de melhoria térmica para o gado e uma melhoria climática em relação a sombreamento para pastagem e em relação ao uso de água, né? Já nessa área de cima, deixa eu trocar isso para vermelho que foi melhor. Essa área de cima, a ideia ainda não vamos implantar, mas nós vamos implantar um sistema de piquetes menores. Então, sistema rotacionado em piquetes menores. E todos esses piquetes, eles vão ser feitos por cerca viva. Então, eles vão ser feitos com cerca viva, com uma espécie leguminosa, fixadora de nitrogênio, provavelmente leucena ou gliricídia. São duas espécies fixadoras de nitrogênio utilizadas em pastagem. Nesse sistema, nós vamos fazer o esqueletamento dela, então vou deixar ela crescer só até mais ou menos 1,20 m, 1,30 m. E eu sempre fazendo o esqueletamento. O que é o esqueletamento? Fazendo o corte dos galhos. Então ela vai ter os galhos aqui. Eu vou cortar esses galhos. Podar. Então eu vou podar esses galhos e incorporar dentro da pastagem, dentro dos piquetes. Por quê? Espécies fixadoras de nitrogênio. As folhas, eu vou colocar as folhas dentro do piquete e isso vai melhorar a qualidade nutricional dessa pastagem, porque vai ter um aporte de nitrogênio no sistema. Então isso é extremamente vantajoso. Então esse é um outro sistema que a gente vai testar de integração pecuária-floresta. Então só floresta, só pecuária, sem o componente pastagem. Lembrando que a desvantagem de implantar isso é justamente, nesse sistema de baixo aqui, é justamente o pisoteio do gado. Então, em geral, pensando em eucalipto, espécie de rápido crescimento, até 1 ano, não é interessante entrar com gado porque ele pode causar dano a essas árvores, e o que prejudica o crescimento inicial dessas árvores e até a mortalidade delas. Então, esses são os dois sistemas silvopastoris que vão ser implantados. Um outro sistema silvopastoril que vai ser implantado, deixa eu sair aqui, dar outro print para limpar a tela. Bom, vai ser aqui em cima, nessa outra área. Deixa eu dar um... Tá, o que nós temos? Aqui nós vamos dividir em arranjos, então áreas diferentes, com diferentes sombreamentos. Então, aqui nós vamos colocar, eu não lembro totalmente, mas desde 10 por 4, 5 por 5, ou 5 por 4, eu acho que 20 por 4. São 3 arranjos, então 20 metros entre linhas e 4 metros entre plantas. E qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é justamente introduzir meio sangue de gado europeu. Porque o gado europeu é mais sensível a clima, ao calor. Hoje, como vocês viram no vídeo, estava 35 graus
sem sombra. Gado todo procurando sombreamento. Então aqueles gados de leite, aqui nós vamos pensar em gado de corte, melhorando a qualidade de carne. Então pensando em melhorar a qualidade de carne e além de tudo colocando árvores no sistema. Aqui a gente vai trabalhar exclusivamente com eucalipto citriodora. Na verdade, hoje Corímbia citriodora, né? Que o citriodora é aquele eucalipto que dá o cheiro de sauna. E a vantagem dele é que ele tem uma alta densidade. Então a densidade dele é acima de 0,65 talvez. Enquanto o eucalipto urograndes é 0,5 gramas por centímetro cúbico. E isso, então essa densidade mais alta reflete uma qualidade melhor de madeira. Por quê? Porque nesse sistema a gente está visando madeira para serraria. E aí fala, mas madeira de eucalipto não é boa. Não é boa porque se trabalhar com eucaliptos de densidade baixa. Eucaliptos de densidade maior, eles vão ter uma qualidade física melhor. Então ele vai dar tábuas melhores, com melhor resistência. Então, eucaliptos. Nós temos citriodora toleriana, clones já desenvolvidos, que podem ser utilizados tranquilamente para essa finalidade. Depois a gente vai ver em integração, lavoura, pecuária e floresta. Então acho que talvez o próximo vídeo eu já vou entrar com integração lavoura, pecuária e floresta para sanar algumas dúvidas que vão ficar aqui. Depois eu entro nos outros sistemas silvoagrícolas, né? Eu termino com o sistema silvoagrícolas, terminando talvez com o sistema sintropia do Ernest, que ele é mais complexo, multidiverso, e só trabalhando com espécies florestais e agrícolas, em geral sem animal, podendo ter, mas em geral sem. Então, o que a gente tem em relação aos ranks é justamente, se eu quero madeira para serraria, eu vou escrever nesse ponto aqui que fica mais fácil. Se eu tenho madeira para serraria, eu trabalho com linhas simples. Então, trabalhar com linhas simples, se eu quero madeira para energia, eu posso trabalhar com pequenos bosquetes. Então, por exemplo, espaçamento 3x2, depois 20 metros, depois espaçamento 3x2, 4 linhas, por exemplo. E aqui, linha simples, 20 metros, linha simples, 20 metros. Por quê? Quando eu tenho árvores crescendo em linhas triplas, eu vou fazer um desenho aqui das árvores. Então eu tenho linhas triplas de árvores. O que eu tenho aqui? Eu tenho duas árvores crescendo, as laterais, buscando luz. Então elas tendem a arquear e ter uma madeira de pior qualidade. A central ela vai ficar reta com melhor qualidade. Então, ou eu trabalho para energia com bosquetes, ou eu trabalho com linha simples para serraria, ou dá para trabalhar com esse sistema para serraria, desde que essas árvores laterais elas seja feito o desbaste, ou seja, o corte delas. Essas vão para energia e essa árvore para serraria. Então eu teria um sistema de uso múltiplos aqui. Então são algumas alternativas que eu consigo fazer dentro de um sistema o sistema silvoagrícola, né? Silvo pastoril. Então, floresta
e pastagem, e gado. Então seria isso. Eu vou falar, próxima aula, das vantagens e desvantagens. Eu não sei se foi falado na aula de animais. A ideia da aula de animais era mais falar do manejo, ensinar vocês a fazer manejo, a criar uma pastagem, assim como a parte de floresta, como fazer muda, plantio florestal. E aqui a gente vai trabalhar com arranjo. Lembrando que nem tudo, nem todas as raças, nem todos os tipos de animais, nem todas as espécies florestais vão ser abordadas no curso. Isso é praticamente impossível. Mas sempre, e aí quando eu entrar com alguma cultura agrícola eu vou mostrar, vocês vão conseguir buscar alguma coisa, literatura, por exemplo, cultivo de café. E aí procurar, por exemplo, Embrapa. Então, se eu dou um Google, cultivo de café Embrapa, cultivo de pitaia, eu estou com umas pitaias para serem plantadas no viveiro. Eu nunca plantei pitaia. Eu busquei na literatura e achei diversos materiais sobre cultivo de pitaia. Então, a gente tem que sempre seguir aquela receita. Então, escolha da espécie. Então, espécie, preparo de solo, adubação, como é feito o plantio, se tem alguma estrutura especial, né? No caso da pitaia tem que fazer os postes de suporte, plantio, a condução, adubação de condução e por aí vai. Então, o plantio em si não vai fugir do que a gente viu em culturas, só que cada cultura tem sua peculiaridade e essa é a multidiversidade do sistema agroflorestal. Eu tenho que buscar. Então aí eu vou usar, por exemplo, o espaçamento. Quando a gente entrar em quintais agroflorestais, eu vou entrar no meu quintal aqui e vou mostrar. O espaçamento das espécies arbóreas ele tem que ser o suficiente para passar uma quantidade de luz para o extrato baixio. E tem que ser feito algumas podas para melhorar essa luminosidade também, porque senão inviabiliza o sistema. Então, pessoal, eu acho que em relação aos sistemas, a falar de sistema silvo-pastoril, seria mais ou menos isso, esses vídeos que a gente mostrou, a implantação possível das áreas. Eu vou entrar com a questão de animais e pastagem na próxima aula, que aí eu já vou entrar em LPF, falar de integração lavoura, pecuária, floresta, até passando por cima de alguns conceitos, depois eu volto neles, mais para seguir para dar essa sequência, eu falo do silvopastoril e já falo um pouco de pastagem para não perder a deixa de falar um pouco do efeito florestal nessa pastagem. Além disso, pessoal, além disso, a partir de agora eu quero que vocês tentem delimitar sistemas para mim. Então, por exemplo, eu vou colocar uma atividade onde vocês vão pensar no arranjo desse sistema silvipastoris. Então, o que vocês vão pensar? Vão pensar uma área, quais as espécies eu vou utilizar. Então, para o trabalho, o que eu vou querer é isso. Eu quero que vocês pensem quais espécies, o que vai ser meu arranjo. Eu vou utilizar, por exemplo, eucalipto e braquiária. Eu vou utilizar eucalipto, braquiária, um tipo de animal, como eu comentei aqui. Lembrando que nesse primeiro momento eu quero que vocês somente falem do arranjo e façam esse arranjo num papel. Então eu quero que vocês simulem a propriedade e falem um arranjo. Pode ser no papel quadriculado, depois eu vou entrar com ele para vocês verem.
Então, no papel quadriculado, eu consigo fazer o arranjo, eu não preciso fazer o arranjo da propriedade inteira. E muitas vezes nem preciso desenhar. Eu simplesmente vou falar, eu vou entrar com espécie florestal, eucalipto, no caso citriodora, por causa disso, disso e disso, no espaçamento tal, entrando direto com gado, tentando proteger a minha espécie com cerca elétrica ou com uma cerca normal, para implantação de um sombreamento para gado de corte, ou gado de leite, ou novilho. Então isso que eu quero. Na verdade, algo meia folha no máximo para ser acrescentado no Moodle. Então a cada sistema que a gente for falar, eu quero que vocês pensem num delineamento. Vocês não precisam descrevê-lo completamente. Então, só pensar no delineamento. Depois eu coloco melhor na hora que eu falar do trabalho, mas agora vocês já podem pensar no delineamento, um arranjo de espécies para um sistema silvopastoril. Então, qual sistema silvopastoril vocês querem implementar? Só falar, eu quero utilizar a espécie tal, tal e tal, espaçamento tal da espécie florestal. Isso, eu não quero um projeto completo, mas eu quero, como projeto final, um projeto completo de cada um. Então, por exemplo, aí vocês vão falar, ó, eu vou entrar com a cultura da soja. Quais são os tratos culturais da soja? A soja tem X, Y, tratos culturais em tais momentos. Isso tudo de forma resumida também. Então é mais para treinamento, viu, pessoal? Então é isso. Hoje ficamos por aqui.